Então vamos começar então com uma rápida oração. Em nome de Jesus. Pai, estamos aqui mais uma vez, meu Deus, para estudar a sua palavra, estudar o seu evangelho, examinar as escrituras, meu Deus, e procurar entender o que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra, Pai. Peço que ilumine nossos corações, os nossos pensamentos, meu Deus, para que nós possamos entender a sua palavra e aplicar todos os dias em nossa vida, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, meus irmãos, começar agora, a partir de agora então, o estudo sobre o livro de Esther, da rainha Esther. Como eu disse, nós vamos fazer aqui uma introdução, um panorama aqui, para que nós possamos entender as circunstâncias e os principais personagens desse livro, para que à medida que nós começarmos a ler os capítulos, os versículos, que ao contrário de Ruth não será versículo por versículo, porque o livro tem 10 capítulos, é muito grande, eu não vou fazer isso, senão vai ficar exaustivo, você possa se localizar, você possa se entender, tá? Eu já quero começar falando que o autor de Esther é um autor desconhecido, não dá para saber quem escreveu Esther, tá? Mas dá para saber o seguinte, que quem escreveu Esther foi um judeu que conhecia os costumes e a linguagem do povo naquele tempo. Talvez o próprio Mardoqueu ou Esdras, talvez, pode ter sido também, quem escreveu o livro de Esther, né? Ali por volta do ano 465 antes de Cristo, tá? Contexto histórico do livro, né? O livro de Esther é uma narração bem elaborada que relata como o povo de Deus foi preservado da ruína durante o século V antes de Cristo, né? Ali por volta de 485, 500 mais ou menos, tá? O livro toma o seu nome de uma judia bela e órfã que tornou-se rainha do rei persa Assuero. Acredita-se que este rei tenha sido Xerxes I, que sucedeu Dário em 485 a.C., que governou 127 províncias desde a Índia até a Etiópia durante 20 anos e viveu em Suzã, capital da Pérsia. Naquela época o número de judeus ainda se encontrava na Babilônia sob o comando do governo persa, embora tivesse a liberdade para retornar a Jerusalém. Entende uma coisa? Nós sabemos muito bem que o Império Babilônico tomou o Reino do Sul, né? Tomou Judá. Só que o Império Babilônico ele foi derrotado pelo Império Persa. Quando isso acontece, na verdade, os judeus que tinham sido levados cativos, eles tinham liberdade para voltar para casa, né? Mas alguns já tinham constituído família, já tinham trabalho, já tinham constituído moradia naquele lugar, já tinha amizade, já estava morando ali. Então eles não voltaram para Jerusalém. Eles resolveram continuar com a sua vida ali, né? A história ela vai se desenrolar num período de 4 anos, iniciando no 3º ano do reinado de Xerxes, tá? Pra gente se situar então, a situação é essa, né? Vai se enrolar durante um momento em que o povo poderia ter saído da Babilônia, mas eles resolveram ficar lá, apesar de toda a liberdade depois do domínio do reino do reinado persa, do Império Persa, já ter tomado o Império Babilônico, né? Bom, fazer uma visão geral aqui para que você possa entender o contexto, o conteúdo de Esther, tá? Esther ele é um livro de estudo de sobrevivência do povo de Deus em meio a hostilidade, na verdade, né? Olha só, Ramã, o homem mais importante
depois do rei, ele vai desejar a aniquilação dos judeus. E ele vai manipular o rei para que executasse os judeus. Esther, ela vai ser introduzida nesta cena e Deus vai fazer uso dela para salvar o seu povo, tá? Hamã, ele vai ser enforcado e Mardoqueu vai se tornar líder do judeu no Império Persa, que ele vai acabar se tornando o primeiro-ministro, e a festa de Purim vai ser instituída como marca dessa libertação do povo judeu, tá? Vocês sabem muito bem que Hamã, ele vai se negar a se prostrar diante na verdade, Mardoqueu vai se negar a se prostrar diante de Hamã, porque o judeu, meu irmão, ele tem aquele negócio que é o correto, né? Não tinha esse negócio de se prostrar diante de outras pessoas, se prostrar diante de outros deuses, se prostrar diante de imagens. Adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto e pronto. Não tinha esse negócio de ficar... Eles tinham uma dificuldade muito grande e corretíssima de chamar os imperadores como o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Então, um grande problema, na verdade, até no Império Romano, com o imperador César, era que os judeus se recusavam a chamar César de Senhor. E Mardoqueu fez exatamente isso, ele não se prostrou diante de Hamã, e aí foi onde aconteceu todo esse conflito aí, né, para que Hamã manipulasse o rei para enforcar todo o povo judeu, porque não quis se prostrar, porque Mardoqueu não quis se curvar diante dele, não quis adorá-lo, né? Um aspecto peculiar do livro de Esther é que o nome de Deus não é mencionado nesse livro. Sabia disso, meus irmãos? Vocês sabiam disso? Deus, a palavra Deus, o nome de Deus, não é mencionado no livro de Esther em momento nenhum, em nenhum lugar. Isso não significa que Deus não está no controle da situação. Isso não significa que Deus não está presente na situação. Isso não significa que o Espírito Santo de Deus não está presente na vida de Esther, na vida de Mardoqueu e cuidando do seu povo. Muitas vezes, daí já ensina pra gente, muitas vezes nós achamos que Deus esqueceu de nós. Muitas vezes as pessoas pensam, Deus não está nem aí pra gente, Deus esqueceu, porque a gente está passando por um momento de dificuldade, porque a gente está passando por pandemia, porque a gente está passando por prova, porque isso. E Deus esqueceu da gente, mas o fato da gente achar que Deus se esqueceu da gente e muitas vezes se recusar até pronunciar o nome de Deus ou render glórias, render graças, não significa que Deus esqueceu de nós. Mesmo que você esqueça de Deus, Deus nunca vai te esquecer. Mesmo que aparentemente Deus não esteja trabalhando na sua vida, entenda uma coisa. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. O saber de Deus é muito mais alto que o nosso saber. Por mais que nós estejamos passando por momentos de dificuldades, Deus continua cuidando dos seus filhos. Deus continua cuidando do seu povo. Até que naquele momento que parece que você esqueceu de Deus, até naquele momento que parece que Ele não está nem aí, Deus continua cuidando do seu povo, né? Continuando. E então a gente vai ver que os vestígios de Deus no livro de Esther está em todos os caminhos que transparecem claramente em todo o livro, especialmente na vida de Esther e Mardoqueu. Tá? Da perspectiva das pessoas do povo menos indicadas para desempenhar funções importantes na formação de uma nação. É bem simples porque Mardoqueu ele era um exilado da tribo de Benjamim, né? Ele era um benjaminita, exilado, largado, não tinha nome, não tinha fama, não tinha nada. Esther, ela era uma moça órfã, apesar de ser bonita, mas ela era órfã, judia também, e criada pelo seu primo, porque Esther era filha do tio de Mardoqueu. Então, eles não tinham praticamente nada. E Deus criou toda uma situação
para que esses seus filhos fossem exaltados e salvasse o seu povo. Que coisa linda, meus irmãos, porque isso vai mostrar para a gente que para Deus não tem grande nem pequeno. Para Deus não tem quem sabe mais, quem sabe menos. Para Deus não tem quem pode mais e quem pode menos. Na nossa perspectiva humana, nós pensamos assim. Às vezes a gente está chegando no período de eleição e as pessoas procuram votar na pessoa que tem mais condição social, a pessoa que é mais rica, a pessoa que fala mais bonito, a pessoa mais conhecida. E para Deus isso daí não significa nada. Deus é capaz de pegar aquele menor, aquele que está mais lá embaixo e colocar lá em cima. Deus é capaz de pegar aquele que é desprezado pela humanidade, aquele que é largado, e colocar num posto mais alto. Se você for prestar atenção, quando Jesus vai escolher os seus discípulos, ele escolhe primeiro os pescadores. Pessoas que não tinham nenhum status social. Pedro, um iletrado, que não conhecia muito da palavra de Deus, não conhecia muito as escrituras, conhecia o básico. Não sabia nem ler e escrever direito. Não tinha conhecimento teológico praticamente nenhum, não sabia o grego, teve que aprender o grego para poder escrever. E Deus pega Pedro e transforma como o líder da igreja. Para você ver, para Deus não tem pequeno nem grande. Deus pega o apóstolo Paulo, um homem formado, filósofo, criado aos pés de Gamaliel, fariseu zeloso, um homem que tinha livre acesso ao sinédrio, um homem que tinha treinamento militar, escrevia fluentemente, falava fluentemente 2, 3 línguas no mínimo. Um homem totalmente preparado para ser grande, para pregar nas sinagogas, para pregar no sinédrio, para fazer trabalhar com pessoas grandes, e coloca ele para pregar para os gentios. Então Deus pega aquele que é grande e torna pequeno, pega aquele que é pequeno e torna grande. Por quê? Porque todas as coisas estão no poder de Deus, meus irmãos. E Deus fez isso aqui na vida destes homens aqui, deste homem e desta mulher. Um benjaminita exilado vai se tornar o primeiro-ministro do rei. Uma judia órfã vai se tornar a rainha do império. Que coisa linda, né? Bom, Deus ele julgou adequado para então... Bom, a maturidade espiritual de Esther se percebe na virtude dela. Saber esperar pelo momento que Deus julgou adequado para então pedir ao rei a salvação de seu povo e denunciar Raamã. A gente vai ver isso aí lá no capítulo 5, versículo 6, de 6 a 8, e também no 7, 3 e 6, né? Mardoqueu ele também tinha revelado maturidade para agradar a Deus e lhe indicasse a ocasião correta que lhe orientasse, né? Em consequência, ele soube o tempo certo de Esther desvendar a sua identidade judaica. Esta espera divinamente orientada provou ser crucial, né? A orientação espiritual para Esther, porque quando ela chega, ela não vai falar que ela é judia. Ela não vai falar, ela vai esperar o momento certo para falar que ela era judia, né? Finalmente, tanto Esther quanto Mardoqueu temiam a Deus, não ao homem, né? Independente das circunstâncias. Mardoqueu recusou-se a prestar honras a Raamã. Esther arriscou a sua vida pelo seu povo quando foi ao rei, sem ter sido chamada. A missão de Esther e Mardoqueu sempre foi salvar a vida que o inimigo planejava destruir, tá? Como resultado, conduziram a nação à liberdade e foram honrados pelo rei e receberam autoridade, privilégios e responsabilidade, né? Eles tiveram esse dever aí de salvar, de cuidar do povo, tanto Esther como o seu tio Mardoqueu. O que a gente pode aprender com isso, meus irmãos? Qual é a aplicação pessoal
que nós podemos tirar disso daí? Um dos propósitos do livro de Esther é nos proporcionar, através da vida de Esther e Mardoqueu, um exemplo clássico do trabalho em equipe bem sucedido. Ninguém faz nada sozinho. Tem muita gente que pensa que tem a capacidade de fazer tudo sozinho. Ninguém faz nada sozinho, né? Nós precisamos de Deus, com certeza absoluta, mas nós também precisamos de pessoas para fazer a obra de Deus. Uma corda de 2 dobras não se rompe tão fácil. Então é necessário que você encontre pessoas que queiram te ajudar a fazer a obra de Deus. Você encontre pessoas que tenham o mesmo pensamento, a mesma espiritualidade, o mesmo temor ao Senhor para estar contigo nas batalhas, meus irmãos. Enquanto você faz uma coisa, outra pessoa faz outra, você ora pela pessoa, a pessoa ora pela outra. E assim vai, né? E eles tinham isso daí. O relacionamento entre os dois relata claramente a unidade do Senhor. A unidade que o Senhor Jesus pediu que os seus discípulos adquirissem. Vai estar lá em João 17. João 17, dá uma lida depois quando Jesus fala sobre a unidade, né? O sucesso das suas atribuições pessoais, inclusive na sua própria sobrevivência, dependia inteiramente da unidade. O livro de Esther também mostra que Deus destrói aqueles que tentam prejudicar o seu povo. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Ontem eu preguei, a pregação está aí no YouTube também. Acabei pregando sobre Estevão, o primeiro mártir cristão, o primeiro diácono, né? E enquanto Estevão ele era apedrejado, meu irmão, que ele foi jogado lá para ser apedrejado, ele olhou para o céu e falou que viu o Filho do Homem à direita de Deus, ali, esperando, né, o aguardando, fixando os olhos para o céu. E aqueles homens bravejavam contra ele, rangiam os dentes, queriam jogar pedra contra ele. E Estevão olhando para o céu. Sabe por quê? Primeiro, quem tem os olhos fixos no Senhor, quem tem os olhos fitados no Senhor, não tem tempo para ficar dando conversa para aquelas pessoas que só querem jogar pedra, aquelas pessoas que só querem criticar. Você está entendendo? Segundo, aqueles que têm os olhos fitos no Senhor, aqueles que têm uma vida entregue ao Senhor, o seu protetor é o Senhor. Então não se incomode, meu irmão, com as situações do dia a dia, quando as pessoas tentam contra você, porque a palavra é clara, mostra que Deus destrói aqueles que tentam contra a sua vida. As pessoas pensaram naquele momento que para Estevão a morte era o fim, e Estevão já via ao contrário, para ele a morte era o começo. E aqueles que fizeram tal mal contra Estevão pagaram, porque a justiça que foi para eles foi a justiça do próprio Deus, né? Bom, continuando. Com isso, somos lembrados que Deus é fiel para destruir Satanás e que os propósitos soberanos de Deus finalmente prevalecerão, né? O inimigo ele tenta nos destruir, tenta nos desanimar, ele cria grandes ciladas para tentar nos levar a pecar, nos tirar da presença de Deus. Mas nós sabemos que naquele grande dia, Satanás ficará no seu lugarzinho lá, com aqueles que se rebelaram contra Deus, com aqueles que não entenderam a salvação de Cristo e não aceitaram, e também aqueles que entenderam e não aceitaram, né? E nós seremos salvos pelo Senhor. Como é que eu vou ver Cristo no livro de Esther? Como eu vou ver Cristo no livro de Esther? A rainha Esther ela vai ser semelhante a Cristo em vários aspectos. Exemplo, ela viveu submissa, dependente da obediência das autoridades que Deus havia colocado sobre ela. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Um crente de verdade, ele obedece às autoridades, tá? A gente viu aí nesse momento de pandemia e vê até hoje os protocolos de segurança sanitária falando, você tem que ficar 1,5 metro de distância um do outro,
tem que usar máscara, tem que estar com álcool em gel. E o que a gente tem mais visto andando por aí são muitas igrejas com o povo lá dentro abarrotado de gente, um grudado no outro, todo mundo sem máscara, meus irmãos. Você está desobedecendo a autoridade. Deixa eu te falar uma coisa, se desobedecer a autoridade é pecado. Aí vem com aquela conversa de que não, eu sou servo de Deus, então Deus vai me proteger e eu não vou pegar essa doença porque Deus me protege. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você está entrando em desobediência. E se você está entrando em desobediência, Deus não tem nada a ver contigo, porque você está em desobediência. Se você estiver em obediência, eu tenho certeza que Deus absolutamente vai te proteger. Mas no momento que você entra em desobediência, isso daí é você cair nas astutas ciladas do inimigo. E aí no momento que você desobedece e cai na mão do inimigo, Deus vai falar, não, agora é contigo. Resolve o seu negócio aí. Não estava falando que era para fazer assim? Tu desobedeceu. Crente de verdade, ele obedece às autoridades, tá? Não tem nada de errado em você usar máscara. Não tem nada de errado em você usar álcool em gel. Nós vamos desobedecer a autoridade, igual Pedro falou. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens, quando as orientações dos homens vão de encontro, vão contrários às orientações divinas, às orientações do nosso Deus. Aí a gente vai desobedecer. Mardoqueu aqui, ele desobedeceu Ramã. Por quê? Porque Ramã falou, você tem que se prostrar. Mardoqueu falou, não, eu vou me prostrar perante o meu Senhor, meu Deus. Você vai se prostrar diante de mim. Ele falou, não vou. Ele desobedeceu por quê? Porque o que Ramã estava pedindo ia de encontro com o que Deus está falando. Mas Deus não falou para ninguém que não é para usar máscara. Deus não falou para ninguém que não é para usar álcool em gel. Deus não falou para ninguém que não é para ficar 1,5 metro de distância. Então você tem que obedecer, meus irmãos. Tá? Esther, porque muitas vezes as pessoas pensam, Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar lá em cima, e esquece da obediência. Esquece do respeito. Esther, ela foi exaltada? Foi, mas ela foi obediente, ela foi submissa, ela foi responsável, né? Mardoqueu e o rei Assuero, ela obedeceu Mardoqueu, que foi o seu pai, né, o seu primo, que adotou como pai, e o rei Assuero. Assim o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, viveu em total submissão e dependência e obediência a Deus também, né? Bom, Esther também se identificou com o seu povo e jejuou durante 3 dias, quando intercedeu a Deus a favor do povo, né? Hebreus 2,17 vai nos contar que convinha que em tudo Jesus fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso, fiel ao sumo sacerdote. Assim Jesus jejuou e orou em favor de si mesmo. Está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 2, e João, capítulo 17, versículo 20, né? E em terceiro lugar, e a gente já está findando a parte de introdução aqui, em terceiro lugar, Esther abriu mão do seu direito de viver para salvar uma nação da morte. Você está entendendo a terceira semelhança de Esther? Né? A primeira semelhança é que Esther, assim como Jesus, ela foi obediente às autoridades. Esther foi obediente, foi submissa ao seu rei, ao seu instrutor ali e às autoridades. Tá? E assim nós devemos ser, nós cristãos devemos ser obedientes à autoridade, obedientes ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso pastor, né? Às autoridades constituídas por Deus e obedientes a Deus, né? Quando há conflito entre instruções, é lógico que a instrução maior é sempre de Deus. Esther jejuou, Esther se consagrou pelo seu povo. Jejum e oração, né? Pelo povo, igual Jesus fez, né? E em terceiro lugar, Esther abriu mão do seu direito de viver para salvar o povo, exatamente igual a Cristo, que abriu mão do direito da vida para que pudesse salvar eu e você, né? Por isso ele foi exaltado. Por isso ele tem um nome sobre todos os nomes. Por quê? Porque ele abriu mão da própria vida, ele entregou a sua própria vida por nós. E por que ele ressuscitou, meus irmãos? Porque
Qual que é o salário do pecado? O salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Só que Jesus não pecou, então ele não ficaria morto, por isso ele ressuscitou, né? E nós que somos justificados por Cristo, justificado, significa o seguinte, não que nós somos justos, significa que a justiça de alguém foi imputada sobre nós. É por isso que nós vamos ressuscitar com Cristo, igual Paulo escreve lá em Coríntios 4, 2 Coríntios capítulo 4, lá para o versículo 12 mais ou menos, ele vai falar, né, que nós vamos ressuscitar junto com Cristo. Por quê? Porque nós somos justificados por Ele. Não que nós somos justos, não que nós não somos pecadores, mas porque nós fomos justificados por Cristo. E aí ele vai escrever lá em Romanos, justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Então nós não vamos ficar mortos. Nós vamos ressuscitar com Cristo, né? Bom, então a gente viu essa semelhança de Cristo em mistério. E o Espírito Santo em ação aqui, a gente vai ver da seguinte forma. Embora não mencione diretamente o Espírito Santo e a sua ação produziu em Esther e Mardoqueu profunda humildade, conduzindo-os ao amor mútuo e lealdade. Igual está escrito lá em Romanos 5, versículo 5, né? E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? O Espírito Santo também dirigiu e fortaleceu tanto Esther quanto Mardoqueu para jejuar pelo seu povo e pedir que fizesse o mesmo. Igual está registrado lá em Romanos 8, 27 e 28, né? E aquele que examina... Não, aqui ó, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você entendeu, meus irmãos? Por que você tem que jejuar? Por que você tem que consagrar a sua vida? Né? Por quê? Porque se você for falar direto com Deus, primeiro que o pecado, a palavra fala que o pecado causa uma separação entre nós e Deus. Deus não pode olhar para a gente por causa do pecado, a verdade é essa. Ah, Deus está me olhando do céu, Deus isso. Na verdade, Ele não pode nem olhar para você. Por quê? Por conta do pecado. E por que Ele escuta a nossa oração então, Daniel? Por quê? Porque quando nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, quando olha você, Ele não está olhando diretamente você. Ele está olhando o sangue do Cordeiro que está derramado sobre você, que é do próprio Cristo. Através da intercessão do Espírito Santo, quando você consagra, quando você jejua, quando você busca de todo o coração. Por você mesmo, meus irmãos, você não sabe nem pedir, a gente não sabe nem orar, a gente não sabe como chegar a Deus. Mas aí o Espírito Santo intercede, porque Ele conhece nosso coração, Ele sonda o nosso coração e leva para Deus as nossas petições, as nossas adorações. Porque, veja bem, é muita presunção do ser humano acreditar que ele ora a Deus como deveria. É muita presunção do ser humano achar que o seu louvor humano tem a capacidade de chegar até Deus. Não tem. Por mais linda que seja a sua voz, por mais linda que seja a sua voz, sem o Espírito Santo, a sua voz vai chegar até onde o seu CD chegar, porque até o céu não chega. Por mais palavras eloquentes, cultas, que você use na hora de orar, se não for pelo Espírito Santo, Deus não vai ouvir. Essa é a grande verdade, né? Agora, quando você ora e pede a intercessão do Espírito Santo, e tem uma vida consagrada a Deus, mesmo que você fale tudo errado, mesmo que você falou até o que você não queria, meus irmãos, Deus vai entender, porque quem vai falar com o próprio Deus é o Espírito Santo, né? Então por isso que ela entrou nesse momento de jejum, né? Nesses 3 dias aí de jejum, nesses 3 dias de oração, para que quando ela fosse chegar ao rei, quando ela fosse pedir a Deus, mesmo que ela fizesse alguma coisa de errado, quem estava falando com o próprio Deus era o Espírito Santo, né?
Ô Daniel, mas veja bem, o Espírito Santo não foi só depois do Pentecostes, ele volta lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não, meus irmãos, o Espírito Santo ele sempre trabalhou na vida do povo de Deus, sempre, 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 né? Porque se você for lá ler em Gênesis, o Espírito Santo já está se movendo naquele lugar, lá em Gênesis 1. No princípio, a terra era vazia e sem forma, e havia e havia trevas na face, né, do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo já estava trabalhando, o Espírito Santo já agia desde Gênesis, né? Bom, então vamos lá para a gente poder entrar na aula. Deixa eu ver só o tempo aqui, meus irmãos. 34 minutos. Então só para a gente poder... Eu falei, a gente não ia conseguir ler muito hoje. 5, 6 versículos no máximo. Talvez a gente chegue até o 9. Mas só para a gente se situar aqui, para você entender então, depois dessa introdução que eu fiz, você que não viu, volta lá depois e veja a introdução que é importante. Vamos só nomear cada uma aqui. Esther é a judia que se tornou rainha. Então quando a gente vai falando de Esther, né, ou Hadassa, essa judia que acabou se tornando rainha, tá? Quem é Mardoqueu? Mardoqueu, ele é o primo de Esther, que foi o seu pai adotivo, tá? Mardoqueu é esse camarada aí. Assuero, ele é o rei, que ele era o homem mais importante do planeta, né? Entre os homens, que ele reinava desde a Índia até a Etiópia, né? Porque o Império Persa derrotou o Império Babilônico, né? Então ele reinava aí para 120 províncias, tá? Vasti foi a ex-rainha, tá? A rainha que acabou perdendo seu posto porque não atendeu o chamado do rei. Ramã era o homem mais poderoso da terra depois do rei. Ramã é esse camarada aí, e ele que tentou enforcar Mardoqueu e todo o povo judeu, tentou matar, tentou aniquilar, mas a mão de Deus não permitiu, tá? Um detalhe aqui, o livro de Esther, meus irmãos, ele é, entre os judeus, o livro é um dos livros que eles mais amam, tá? Que eles mais gostam. Por quê? Porque mostra claramente a provisão de Deus em meio às ciladas do inimigo. Então o judeu, ao ler esse livro, ele sabe que Deus está cuidando dele. E nós deveríamos ser da mesma maneira, né? Ao ler Esther, perceber o quanto a mão de Deus está na nossa vida. Apesar de não aparecer o nome de Deus em momento nenhum no livro de Esther, igual eu já tinha dito, dá para ver que Deus está agindo, né? Em terceiro lugar, ao contrário de Ruth, e aqui que está o negócio, né? A gente viu no livro de Ruth, que a gente terminou na semana passada, uma gentia que acabou casando com um judeu e salvou uma família, e salvou um povo, e ela foi redimida. E dali nasceu o Salvador do mundo, né? De Ruth, que foi uma gentia que casou com um judeu. Aqui a gente vê ao contrário. Uma judia que vai casar com um judeu. Então aqui a situação é ao contrário. Isso vai mostrar simplesmente que para Deus não tem barreira para ele fazer a obra não, tá? O que para o ser humano parece impossível, para Deus é uma coisa simples. O que para o ser humano é um bicho de 7 cabeças, para Deus é algo. Ele fala, não, eu resolvo. É projeto meu. É plano meu. É plano que a pessoa seja salva. Então eu vou mover céus e terras para que essa pessoa possa ser salva, para que esse povo possa ser honrado, né? Tanto que ele vai trazer uma gentia, que era Ruth, para casar com Boaz, que era um judeu, e aqui ele fez ao contrário. Ele trouxe uma judia, que era Esther, para casar com Assuero, que era um judeu, que era um gentio, né? Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 de Esther. E sucedeu que nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 120 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o seu trono, sobre o trono do seu reino, que está a fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os príncipes
e seus servos, o poder da Pérsia e da Mídia, e os maiores senhores da província estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Meus irmãos, esse homem ele era rico demais. Esse homem ele tinha dinheiro demais, ele era muito poderoso, não dá para se comparar com nenhum poderoso de hoje em dia. A gente vê aqui, por exemplo, dizem que o país e o homem mais importante do mundo hoje é o presidente dos Estados Unidos, porque todas as coisas importantes são tomadas de acordo com a palavra do presidente dos Estados Unidos, mas nem se compara com esse rei Assuero aqui. Este homem ele reinava sobre 120 províncias. Você sabe o que ele falava durante 120 províncias? Para 120 províncias vai ser assim, e vai ser e pronto, acabou. E aí ele vai mostrar toda a glória dele, todo o poder dele, toda a riqueza dele, todo o esplendor do seu reino em uma festa onde ele chama todo mundo. Todos os líderes de cada província, toda a escola, toda a elite, ele chama para uma festa, né? E essa festa aí, de 180 dias. Hoje em dia a gente vai fazer uma festa de 5, 6 horas, já é um gasto terrível, né? Vai fazer um evento aí rápido, só para família, churrasquinho entre família, e você já fica passando coisa no cartão de crédito, parcelando em 2, 3 vezes, vai comprar um presente para um ou para outro. Vai comprar presente no Natal para as pessoas lá no final do ano, né? Parcela em 3 vezes no cartão, aí passa janeiro, fevereiro e março só pagando dívida. Esse homem ele fez uma festa para uma grande massa de pessoas importantes, os príncipes de cada província, uma festa de 180 dias, meus irmãos, é muito tempo. 180 dias comendo, bebendo, dando comida de graça para todo mundo ali à vontade, né? E acabando aqueles dias, ou seja, os 180 dias, o rei fez um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, para 7 dias no pátio do jardim real. Escuta, depois de 180 dias de festa para a elite, esse rei Assuero aqui, que a gente falou já quem é ele vai fazer uma outra festa, só que agora uma festa um pouco menor, rapidinha, festa de 7 dias, mas para todo o povo. Para todo o povo que se encontrava ali em Suzã, para todo o povo da fortaleza ali. E as tapeçarias agora vai falar de como eram as cortinas, os panos de mesa, os panos, enfim. Olha só, e as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste. Pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e prata, sobre um pavimento pórfiro de mármore, e alabastro e de pedras preciosas, né? Aqui é ele mostrando toda a sua riqueza para o povo. Aqui é ele mostrando para o povo o quanto ele era poderoso, o quanto ele era rico, né? O quanto ele dominava, o quanto ele podia fazer, né? Que todo o poder estava diante dele. Ele fazia e acontecia, né? Eu sou rico, eu faço a festa, eu mando, eu desmando, né? Bom, olha só, e para provar isso, confira comigo o versículo 7 de Ester 1. E dava-se a beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns do outro. Então, além dos vasos serem de ouro, nenhum era igual um ao outro. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei feito sem que ninguém forçasse o outro. Ou seja, eu não posso te obrigar a beber. Você bebe aqui se você quiser. Porque assim tinha ordenado o rei expressamente. E todos grandes da sua casa ficassem conforme a vontade de cada um. Ou seja, você não é obrigado a beber. Mas se você quiser beber, você pode beber à vontade. Tá?
é livre demanda, bebe à vontade. É o que o rei Assuero aqui mandou fazer. Também a rainha Vashti, que era a rainha no momento ali, fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero ali. Escuta, essa rainha Vashti aqui, ao mesmo tempo que estavam fazendo uma festa para o povão, ela também estava fazendo um banquete para as mulheres da casa do rei. Para todas as mulheres da casa real, ela estava fazendo um banquete separado, num outro compartimento, num outro pavilhão do rei. Tá? Então a situação era essa, estava tendo duas festas, uma para o povão comer, beber à vontade, porque o rei estava mostrando que mandava e desmandava, e a rainha Vashti, naquele momento, também estava fazendo uma outra festa só para as mulheres ali da casa do rei. Tá? E aí, no versículo 10 do capítulo 1 aqui, no subtítulo, vai falar o seguinte: a rainha Vashti recusa a assistir ao banquete. E no sétimo dia, já o coração do rei, alegre de vinho, mandou Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abocta, Zatar, Carca, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vashti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque ela era formosa. Então, o que o rei mandou fazer? Mandou os seus 7 eunucos ali, os eunucos do rei, que eram aqueles que cuidavam das mulheres do rei, tá? Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês não sabem o que é eunuco. Eunuco eram homens que cuidavam das mulheres, do harém do rei. Só que o órgão genital desses homens eram retirado. Por quê? Para que eles não tivessem nada com essas mulheres. Tá? Porque o rei ele vai ter um harém com muitas mulheres. E ele não vai estar com todas ao mesmo tempo. De repente as mulheres tinham as suas necessidades. Os eunucos também estavam ficando de olho e podia acontecer alguma coisa. Então eles eram retirados os órgãos sexuais. Na linguagem do ser humano, capado, para evitar qualquer tipo de problema. Né? Então ele falou, ó, vocês vão lá e traz a rainha aqui, porque eu preciso mostrar para o povo o quanto ela é bela, preciso mostrar a coroa, preciso mostrar que eu sou poderoso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O homem ele pode ser poderoso que ele quiser, meu irmão. Ele pode ter todo o poder do mundo na mão dele. O único poderoso de verdade é Deus. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que não vai ser submisso a ele em algum momento. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Porém, a rainha Vashti se recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu a sua ira. Mas porque veja, o rei já estava comendo e bebendo 180 dias. Depois ele resolveu fazer uma festa de mais 7 dias. Comendo e bebendo. No último dia, ele resolveu, todo mundo já, a palavra fala aqui que estando o coração do rei já muito alegre, né? Ele mandou chamar a esposa, então ele estava bêbado. Mandou chamar a esposa e a esposa ela se recusou a ir. Alguns comentários bíblicos, meus irmãos, vai falar que a rainha talvez tenha feito certo se recusasse a ir, né? Porque ele queria expor a rainha, queria mostrar a rainha para o povo quanto ela era bonita, porque ele estava bêbado. E aí a rainha se recusou, não quis ir, né? Bom, então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam da lei, de direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Satar, Admata. Você já vai falar o nome deles aqui, que é um nome bastante complicado, mais 7. Que são os príncipes dos persas e dos medos, que vinham face a face do rei e se assentavam os primeiros do rei. Então esses daqui eram os príncipes, esses nomes aqui, que você vai ler aqui no versículo 14 do capítulo 1. Eram os conselheiros, os principais, os que estavam mais próximos do rei ali para aconselhar. Então o rei foi lá perguntar para estes homens o que ele tinha que fazer, uma vez que a rainha Vashti não quis obedecê-lo. Tá?
Versículo 16. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, dos outros príncipes, né? Não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei. Tá? Ele está falando o seguinte: ela não fez só de errado para o rei, não. Mas ela fez de errado para todos os príncipes e para todos os povos. Você vai entender por quê. Até hoje, as mulheres têm uma certa submissão aos homens. Os tempos mudaram muito. Tem muita mulher chefe de família, muita mulher dona de empresa, né? Muita mulher que toca a vida dela sozinha, né? Mas as mulheres naquele tempo elas eram submissas de total ao homem. Ele falou, é assim e assado. É assim, é assado e pronto, né? Ele estando certo ou errado, elas obedeciam, né? Mas a rainha Vashti aqui se recusou. Então esse Memucã, ele pegou e criou um cenário assim para mostrar para o rei o porquê a rainha Vashti estava errada, né? E aí ele falou, olha, ela errou contra o Senhor, contra os príncipes e contra todos os povos. Por quê? Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos, aos seus olhos. Quando disser, mandou a rainha Vashti, porém ela não veio. Então o povo ia pensar o seguinte, ele estava explicando, o povo ia pensar o seguinte, olha, se a rainha, as mulheres começariam a pensar, se a rainha, que é a rainha, desobedeceu o rei, que é o homem mais importante do mundo, por que eu não posso desobedecer você? Você já pensou, meus irmãos? Né? De certa forma, o argumento aqui do homem está correto. Né? Se a rainha, que é a rainha, desobedeceu o rei, que é o poderoso de todos, por que eu não posso desobedecer a você? Né? Então, com esse pensamento, o Memucã aqui ele vai dar uma indicação para o rei. E neste mesmo dia, as províncias da Pérsia e da Mídia dirão o mesmo, e todos os príncipes do rei, vivendo feito a rainha. Assim haverá asas, desprezo e indignação. Tá vendo? Ele falou, olha, e ele já pensou quando as rainhas, quando as esposas dos príncipes, os principais de cada província sua começar a fazer o mesmo? Vai virar bagunça, vai ter desprezo, vai ter indignação. Então ele vai indicar ao rei a solução. Versículo 19 do capítulo 1. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos e do rei Assuero e do rei Assuero dela a sua companheira que deseja melhor do que ela. Está falando o seguinte, ó, faz o seguinte, faz um edito, eu vou ler de novo aqui o versículo 29. Se parecer bem ao rei, saia da sua parte um edito real, escreva-se nela leis dos persas e dos medos. Quando se fala lei dos persas e dos medos, irmãos, é uma lei que não pode ser revogada, tá? Aqui, ó, inclusive está falando na sequência, acho que eu pulei, né? E não se revogue que Vashti não entre mais na presença do rei Assuero. Então faz uma lei dos medos e dos persas aí que não pode revogar. A lei dos medos e dos persas era proibido. Apertou o anel lá no carimbo, no papel, não pode mais tirar, não pode mais voltar atrás. E lá você escreve o seguinte, que essa rainha Vashti não vai entrar mais na presença do rei, ou seja, ela não vai ser mais rainha. E deu o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. Ou seja, você vai dar o reino para outra pessoa e vai tirar Vashti de lado. Por quê? Porque ela desobedeceu. Faz daí num edito real dos medos e dos persas que não dá para revogar. Esse edito, meus irmãos, não podia ser revogado por ninguém. Nem mesmo pelo rei. Nem mesmo por uma junção de príncipes. Por ninguém. Deixa eu dar uma olhada no horário. Tá, 53 minutos. Vamos terminar esse capítulo aqui então, porque já está acabando. Bom, e ouvindo-se ao mandado que o rei
decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra em seus maridos, desde o maior até o menor. Ou seja, a balança aqui é dos dois lados, é igual. Se o senhor, rei, deixa isso daí para lá, esquece, deixa passar batido, todas as mulheres vão começar a desonrar os maridos, do maior ao menor. Mas se o senhor fizer um edito e falar, ó, ela me desobedeceu e eu vou desprezá-la, ela não vai ser mais rainha, né? E todas as mulheres vão passar a honrar mais os seus maridos, porque o senhor fez isso daí, né? E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e todos os príncipes. E o rei fez conforme a palavra de Memucã, tá? Então enviou cartas para todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura e cada povo segundo a sua língua. Ou seja, ele não só teve o cuidado de mandar essas cartas falando isso para todo lugar, mas segundo a forma com que eles escreviam, segundo a língua com que eles falavam. Ou seja, é para entender e ficar bem entendido, né? Que cada homem fosse senhor de sua casa e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um, né? Aqui, na verdade, acaba terminando a história de Vasti. A gente vai falar do nome dela mais uma vez mais para frente, mas no momento que ela desobedeceu o rei, a história dela acabou. Deixou de ser rainha, deixou de ter todo o privilégio, deixou de poder fazer aquelas festanças que ela poderia fazer. Acabou com o reinado de Vasti, uma simples desobediência, tá? Para finalizar aqui, meus irmãos, e a gente nem falou de Esther ainda, a gente vai entrar em Esther no próximo capítulo, tá? Para você ver como é que são as coisas. Às vezes você tem toda uma vida correta. Você está presente na glória de Deus ali a sua vida inteira. Você ora, você canta, você louva na presença do Senhor, você chora, você sabe que Deus é contigo, você usufrui de todas as coisas boas que Deus tem na tua vida. Mas se no momento correto, no momento incorreto, talvez se diz, né? No momento crucial, você errar, meus irmãos, você desviar, você sair da presença de Deus pode ser fatal. Muitas vezes dá tempo de voltar atrás, né? Um pecador arrependido, uma ovelha perdida, dá tempo. Às vezes dá tempo. Mas se for no momento crucial, meus irmãos, e não der tempo, então a gente tem que estar vigilante, a gente tem que pesar, a gente tem que ser guiado pelo Espírito em todas as nossas atitudes. Amém, meus queridos? Na semana que vem a gente entra no capítulo 2 do livro de Esther. Espero que vocês tenham entendido. Comenta aí embaixo se quiser ficar à vontade, se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Se quiser falar alguma coisa sobre o livro que achou mais interessante, fica à vontade aí, está nas suas mãos, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Grande beijo, fiquem na paz e até hoje à noite no culto da família. Um abraço.